quando você conhece uma regra, a regra do jogo, e conhece um caminho, uma tese universal, uma estratégia de defesa universal, que não depende do processo, que não depende das testemunhas, você sabe que existe um caminho para você traçar uma estratégia com um passo a passo, claro, colocado independentemente das minúcias do processo, que você vai colocar em prática a cada atuação, isso te dá segurança. O que nos dá medo é quando a gente não sabe o que fazer. Se eu te falar agora assim, sei lá, bate, qualquer exemplo, tá? Bate uma selfie, toma água. Coisas que você faz com naturalidade, isso não te dá medo. Por quê? Porque você sabe como fazer. O que nos dá medo é justamente o que nos dá medo, o que nos causa insegurança, é o medo do desconhecido. É o medo de não conseguir, de vir uma situação inusitada, de, por exemplo, você ser procurada por um cliente em que tem provas robustas contra ele, e você se sente meio engessado, meio amarrado, como a maioria se sente. Por quê? Porque está refém dessas provas. Então, quando você sabe que você tem uma tese, uma estratégia de defesa capaz de resolver, de dar solução para o problema daquela pessoa, daquele cliente que te procura, isso exala por você. Isso reverbera. Na faculdade, algo me inquietava, me causava uma certa curiosidade. Eu ouvia muitas pessoas falarem assim, via na mídia, né? E um processo criminal, ele foi anulado, esse réu foi colocado em liberdade por uma brecha da lei. Ela, advogada, achou uma brecha da lei e o processo foi anulado. E aquilo me intrigava bastante, para falar a verdade. E eu pensava, bom, se a lei está colocada para todo mundo, por que pouquíssimos casos conseguem, por exemplo, chegar no STJ e STF e ser anulado, e outros que a gente toma conhecimento depois, que era um processo cheio de vícios, que era um processo cheio de irregularidades, ele se estendeu, se alongou, e o réu foi condenado, e o advogado não conseguiu nem levar a questão a um STJ, a um STF, por exemplo. Vocês vão ver na prática de vocês, colegas, tratarem o STJ e o STF como se fosse uma instância reservada aos advogados muito experientes. Não, não, ainda não estou nessa fase. Gente, não é você que está na fase, é o processo. O STJ, o STF é um tribunal como outro qualquer, e mais, é um tribunal que julga o direito. Quando você está falando de julgar prova, de julgar mérito, você sempre vai estar preso, você está ali refém do subjetivismo do magistrado, do julgador, do tribunal. Então, quantas incontáveis vezes eu chego, por exemplo, isso foi um caso concreto. Era um réu acusado de matar a esposa, um caso de muita repercussão na minha cidade, inclusive nacionalmente. Saiu em vários programas, enfim, um caso de muita repercussão. Então, nós estávamos discutindo no processo prova ilícita, tá? Uma ilicitude de prova. Ilicitude de prova é matéria técnica, que independe do mérito do processo, independe do crime que é imputado, independe de quem é o réu. São questões técnicas, questões universais, regras postas para todos. Quando eu chegava no juiz de primeiro grau ou no tribunal para discutir essas questões técnicas, é muito comum você entrar ali com uma tese prontíssima falando de legalidade de prova, de ilicitude, de anulação do processo, e a pergunta é, mas doutora, qual é o crime, hein? É homicídio, é. Então, no primeiro grau e no tribunal, nós normalmente estamos muito adstritos a esse subjetivismo, a essas questões de mérito. Mas quando nós vamos ao STJ, ao STF, são tribunais mais técnicos. Então, as nossas chances aumentam exponencialmente. E aí sim, você tem a possibilidade de anular um processo inteiro e ter um resultado muito favorável, um resultado contra todas as apostas cotidianas. Porque a gente sabe, a gente não vende resultado, claro que não. Mas na prática, para que a gente tenha uma carreira de sucesso, seja bem sucedido, a gente tem que conseguir ter resultados, ter eficiência na nossa atuação. Você é uma ótima pessoa, mas você nunca ganha processo nenhum, todos os seus clientes são condenados. Ora, evidente que isso dificilmente você vai conseguir chegar muito longe dessa forma. E por que será que alguns advogados eles chegam muito longe, outros advogados ficam eternamente ali naquela zona que é tudo bem seu começo, mas não seu final, né? Em que você precisa, que você não é reconhecida na tua profissão. Porque é importante, alguns se limitam a essa questão de prova e de juízos subjetivos, e outros buscam justamente traçar estratégias que independam dos outros. Isso é algo que me incomoda muito.
a minha atuação, meu trabalho está condicionado a questões fora do meu controle. Então, por essas questões, eu comecei a estudar em profundidade a parte de nulidades. Por quê? Eu comecei a ver alguns advogados que eu admiro muito, os maiores do Brasil, conseguindo anular processos inteiros, discutindo direito, discutindo fatos que independem de prova do processo, que independem de testemunha, que independem de tudo isso, que independem dos outros, que depende apenas do teu domínio técnico, do teu domínio estratégico. Então, isso muda o jogo, gente. Isso muda os teus resultados, isso muda a tua segurança com o cliente, isso muda os resultados processuais que você consegue obter. E como é que você faz isso? Porque você encontra uma brecha na lei? Não. A minha atuação, a quantidade de êxitos que eu obtenho processuais, 90% eles vêm de questões processuais e não de questões de mérito. Não vem de um juiz dizer tem prova ou não tem prova. 90 talvez seja um número muito alto, mas eu diria que 70%. Por quê? Tem questões processuais, prova ilícita, nulidades ab início, que independem de opinião, que independem de juízo de valoração de qual testemunha é melhor, que são questões que os tribunais superiores, eles elegeram, por exemplo, reconhecimento de pessoas ou coisas. Antigamente, o artigo 226, ele era interpretado como uma mera norma de recomendação. O artigo 226, ele prevê uma forma para que um reconhecimento de pessoa seja realizado. Então, alguém é assaltado, é levado para a polícia prende o suposto meliante, é levado para a delegacia no flagrante para fazer o reconhecimento. E tem uma forma para isso acontecer. Não é pegar uma foto, por exemplo, do réu, do suposto réu, né, que na verdade do suspeito, e falar assim, olha, esse aqui, uma foto de péssima resolução, você reconhece esse como a pessoa que ele assaltou? E a testemunha fala, a vítima fala, reconheço. Isso viola o 226, não é essa forma que o 226 prevê para uma realização de reconhecimento de pessoas. Mas a jurisprudência, ela entende o quê? Que o 226 ele era apenas uma recomendação, que não tinha problema descumprir o 226. E o que acabou acontecendo? Muitas pessoas eram denunciadas com base em reconhecimento de pessoas inválidos, que não eram verdadeiros. E aí, diante da enxurrada de condenações, de falsas incriminações, os tribunais colocaram o pé no freio em 2020, isso é muito recente, e mudaram, falando, a partir de agora, 226 tem que ser observado. Então, se um reconhecimento de pessoa foi realizado em desconformidade, esse reconhecimento é nulo. Logo, se a condenação se pautou nesse reconhecimento, ela também é nula. Então, reparem, tem questões, tem processos em que é muito difícil você contrariar a testemunha. A palavra dela tem muito peso. Então, se uma testemunha ela reconhece, ainda que equivocadamente, um réu diz foi ele, é muito difícil você fazer a contraprova disso. Qual é o pulo do gato? Não é você contra-argumentar o mérito, é você questionar a prova. No caso, o reconhecimento. Se ele foi feito com base em uma fotografia, esse reconhecimento é inválido. Então, você vai conseguir anular o processo todo e o réu vai ser libertado. Então, é isso que vai separar essa estratégia técnica, esse olhar treinado, que vai separar os criminalistas de referência da massa comum.